Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Programa Restaurar realiza mais uma ação educativa com agressores. Corte Mineira alerta para golpes que usam o nome da instituição. Justiça condena a mulher por falsa acusação contra o ex-marido. E ainda, uma entrevista com o juiz Jorge Arbex Bueno, da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Caratinga. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Programa Restaurar realiza mais uma ação educativa com agressores. Mércia Lívia. O Restaurar, programa multidimensional de atendimento na violência contra mulheres, crianças e adolescentes, realizou no Fórum Desembargador Faria e Souza, na comarca de Caratinga, no leste do estado, uma nova ação voltada a cerca de 100 agressores. Esse programa do TJMG é focado na reeducação e na recuperação de autores de violência, seguindo os preceitos da Lei Maria da Penha e da Lei Henri Borel. Ele completou 2 anos de implantação em Caratinga, mas foi lançado oficialmente em 2021 na comarca de Araçuaí por seu idealizador, o juiz Jorge Arbex. Atuando desde 2023 na comarca de Caratinga, o projeto alcançou até o começo de agosto de 2025 índice de 2% na reincidência da violência contra mulheres, crianças e adolescentes. O Restaurar é composto por audiências, atendimentos psicossociais individuais e coletivos, entrevistas e palestras. Os dados mostram que ele apresenta resultados concretos na redução da reincidência e na ampliação da rede de proteção. O programa começou focado apenas na violência doméstica, mas ampliou sua atuação para incluir também a violência geracional, de acordo com as normativas da Lei Henri Borel. O Restaurar é uma ação de gestão compartilhada entre o Poder Judiciário e os executivos municipais. Ele conta com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública de Minas Gerais nas audiências e no acompanhamento das medidas protetivas. São realizadas sessões individuais e em grupo de agressores, conduzidas por especialistas como psicólogos e assistentes sociais, em conjunto com equipes do Poder Judiciário. Além disso, os responsáveis pela aplicação do Restaurar realizam reuniões periódicas de avaliação e atualização metodológica, assegurando a coesão e o aprimoramento contínuo da prática. Na comarca de Araçuaí, onde surgiu o programa, as ações englobam os municípios de Itinga, Coronel Murta, Ponto dos Volantes, Virgem da Lapa e Padre Paraíso, além da sede Araçuaí. Com expansão para Caratinga, o Restaurar passou a ser realizado nos seguintes municípios: Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Pingo d'Água, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Ubaporanga, Entre Folhas e Vargem Alegre, além da sede Caratinga. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Feirinha Manudal é realizada no Fórum Civil e Fazendário. Sandra Pedrosa. O Fórum Civil e Fazendário da comarca de Belo Horizonte, na Avenida Raja Gabalha, bairro Luxemburgo, recebeu a Feirinha Manudal. O público pôde conferir e adquirir produtos como panos de prato, bijuterias, velas aromáticas e tortas doces e salgadas. Os expositores são integrantes e mães de participantes do projeto Manudal. A feirinha é realizada na 2ª e 4ª-feira de cada mês. Já o projeto Manudal surgiu em 2011 a partir da publicação do livro Manudal, Relatos de um Irmão Apaixonado, de Leonardo Gontijo. O autor aborda a relação dele com o irmão caçula, Eduardo, conhecido como Dudu do Cavaco, que é músico e portador de síndrome de Down. Com a publicação do livro, foi iniciada uma trajetória de visibilidade e de criação de oportunidades para que as pessoas portadoras de síndrome de Down sejam incluídas na sociedade e reconhecidas por suas capacidades. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Corte Mineira alerta para golpes que usam o nome da instituição. Fabrício Veloso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem recebido relatos de tentativas de golpes online com o uso do nome e da logomarca do TJMG
ou de varas judiciais. Com a utilização de dados públicos de processos, golpistas entram em contato com cidadãos, geralmente partes de ações judiciais, e veiculam informações falsas por meio de mensagens enviadas por e-mail ou aplicativos, como o WhatsApp. O juiz auxiliar da presidência, Marcelo Fioravante, coordenador de segurança institucional do TJMG, explica que o Judiciário Mineiro não envia mensagens por e-mail ou com uso de aplicativos de mensagens ou redes sociais com solicitação de pagamentos de qualquer natureza e nem faz pedidos de dados bancários ou compartilhamento de telas com dados sensíveis. Mensagens enviadas pela Justiça Estadual de Minas, em casos previstos em lei, referem-se unicamente à prática de atos de comunicação com as partes do processo, tais como intimações, envio de links para audiências e remessa de decisões judiciais. De acordo com o magistrado, em caso de recebimento de qualquer comunicação atribuída ao TJMG e às comarcas, é importante confirmar a veracidade das informações diretamente com o advogado, caso esteja representado judicialmente, ou, se o cidadão ou cidadã tiver facilidade, dirigir-se ao fórum local. Os canais oficiais de atendimento ao cidadão do TJMG estão no portal oficial tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. A seguir, Justiça condena mulher por falsa acusação contra o ex-marido. E ainda, a entrevista com o juiz Jorge Arbex Bueno, da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Caratinga. Voltamos em instantes. Justiça condena mulher por falsa acusação contra o ex-marido. As informações com Ana Paula Carvalhais. Uma mulher foi condenada a indenizar o ex-marido em R$30 mil por danos morais, devido a uma falsa acusação de abuso sexual contra a filha do casal de 3 anos de idade. A decisão é do 1º Núcleo de Justiça 4.0, cível especializado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença da comarca de Belo Horizonte. O homem ajuizou a ação argumentando que a ex-esposa o acusou de cometer abuso sexual contra a própria filha, de 3 anos de idade, e que essa denúncia o abalou moralmente, pois chegou ao conhecimento dos familiares. O juízo de 1º grau acolheu o pedido e estipulou em R$30 mil o valor da indenização por danos morais. Diante dessa decisão, a mulher recorreu, alegando que a acusação de abuso sexual contra o ex-marido foi pautada em falas da própria criança e que os procedimentos de investigação criminal foram seguidos conforme exigência da delegacia especializada. O relator, juiz de 2º grau, Hélito Batista de Almeida, manteve a decisão. Segundo o magistrado, a relação do casal sempre foi extremamente turbulenta, como se verificou em conversas pela plataforma WhatsApp anexadas ao processo, e pela acusação de abuso sexual contra a filha do casal, que chegou à delegacia especializada. Entretanto, após investigação, tal fato não ficou demonstrado. O processo tramita em segredo de justiça. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Ana Paula Carvalhais. Acompanhe a entrevista com o juiz Jorge Arbex Bueno, da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Caratinga. Ele conversou com a Sandra Pedrosa sobre o programa Restaurar. Entrevista. Neste mês de enfrentamento e combate à violência doméstica e familiar, muitos projetos em Minas buscam conscientizar a população e contribuir para a redução desses casos. A comarca de Caratinga realiza mais uma edição do projeto Restaurar. É um programa multidimensional de atendimento na violência contra as mulheres, crianças e adolescentes, idealizado pelo juiz Jorge Arbex Bueno, da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Caratinga, com quem converso agora. Doutor Jorge, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio TJ Minas. É um prazer, é todo meu. Estou aqui à disposição e é muito bacana, com 2 anos aí em Caratinga já no projeto, poder trazer nessa data tão importante para as mulheres. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco desse projeto Restaurar.
projeto Restaurar foi criado em Araçuaí inicialmente, na minha primeira comarca, nos meandros da pandemia. Com a alteração da lei da violência doméstica, houve a inclusão de medidas protetivas à mulher relacionadas ao agressor, que seriam medidas que ele deve participar de programas com atendimento individual, coletivo. Por isso eu lancei lá o projeto Restaurar em conjunto com as prefeituras, trouxe para o fórum essa incumbência, né, esse dever aí, esse programa, e a partir das decisões a gente consegue aplicar uma metodologia diferente, diversificada nesses agressores, diferente da medida punitiva do processo criminal. Então, no processo da imposição de medida protetiva, não é autônomo ao processo da medida penal, a aplicação dessa medida, e a gente começa a acompanhar. E o intuito, lá no início, quando eu pensei, eu falei, a gente trabalha a emancipação das mulheres, a melhora da qualidade de vida das mulheres e tudo. Porém, a erva daninha seria o agressor que não tem, que precisa mudar a visão de mundo. De comportamento. Então foi essa mesmo, minha principal visão lá no início, e eu precisava de uma receita, de uma forma de criar algo que seja perene, que tenha continuidade. Então, lá em Araçuaí, eu consegui nos 6 municípios implantar, saí de lá 2 anos e meio, o projeto continua lá. Tem mais de 500 atendidos lá também. Caratinga, que é uma comarca maior, nos primeiros 3 meses eu já consegui implantá-lo aqui, esse programa. Estamos aí no aniversário de 2 anos e 2 meses. Ampliamos para a violência geracional, isto é, pais, família contra os filhos. Então hoje a gente faz o atendimento tanto dos agressores na violência doméstica, quanto dos agressores, qualquer tipo de agressão, né? Agressão psicológica, dos pais contra os filhos. Ao fim e ao cabo, é um projeto para a família, né? Sim. Porque a gente, o agressor, ele muda de família. Ou ele volta para aquela família inicial dele, onde ele foi um agressor. Certo. Então ele não vai sair da sociedade. Então nós precisamos trabalhá-lo para quê? Para que ele não reincida e não venha a repetir aqueles traços de agressividade em outra família. Certo. Então foi a principal nuance aí, o insight que eu tive para fazer esse trabalho diferenciado. E como os homens, autores de violência, principalmente contra as mulheres, como que eles reagem a essa ação educativa? Inicialmente, há aquele susto, porque é iniciado por uma audiência admonitória no fórum, em geral, mais ou menos 100 homens, a cada 3 meses, são 100 e poucos. E eles, assim, assustados, não sabendo se há possibilidade de prisão, qual é. E nessa audiência admonitória, eu trabalho junto com o grupo, com a rede Restaurar, porque tem os técnicos junto, eu trabalho em conjunto para a gente apresentar o programa para eles, dizendo que é uma imposição legal, porém, não é criminal. Ali é uma imposição legal que pode redundar num crime de descumprimento de medida protetiva, que hoje tem uma pena mínima de 2 anos. É uma pena alta. Mudou a lei recentemente esse ano, então a pena mudou de 2 a 5 anos. Então já é uma pena alta. E o mais interessante é que a gente trabalha com os técnicos da rede municipal. Os técnicos, eles atuam diretamente nos agressores. Os agressores, em geral, têm as suas demandas, as suas necessidades. Já tive relatos de que algum precisava de uma cirurgia, nunca conseguia, por intermédio do Restaurar, conseguiu ter acesso a alguma cirurgia. Questões eleitorais, tudo, os técnicos têm o conhecimento. Ao fim e ao cabo é cidadania também, né? Verdade. E os resultados, doutor Jorge, assim, o senhor percebe que cai a reincidência e há uma mudança realmente de comportamento daquele agressor, daquele autor de ato violento contra as mulheres e contra a família, né? Um advogado chegou na semana passada e me falou
Eu achei tão pesado, tal, mas hoje eu vejo a diferença que faz na sociedade. Sim. É um advogado criminalista que atua diretamente com agressores. Ele vê a diferença em 2 anos. E além da visão da diferença, em quase 700 e poucos atendidos que eu prolatei decisões e incluí no projeto, houve novo pedido de medida protetiva com encaminhamento para o restaurar de apenas 11. Sim. Então a reincidência em 2 anos de pessoas que foram para o restaurar e retornaram para o restaurar é muito baixa, foram 11 só. Oh, que bom. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui hoje na Rádio TJ Minas. Eu queria que o senhor falasse das considerações finais nesse mês tão importante de combate aí à violência doméstica, a violência contra as mulheres, a violência de gênero, nesse agosto lilás. Nós precisamos conscientizar a sociedade que a família é um instrumento de busca da felicidade. Por intermédio da família, do cuidado com a família, a gente consegue prosperar, melhorar de vida, ter qualidade no ir ao trabalho, no voltar do trabalho, cuidar da família. Esse é o principal ponto. E para os homens, eles precisam se emancipar nessa situação, mudar essa visão de mundo. Muito obrigada, doutor Jorge Arbex Bueno, juiz da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Caratinga. Até uma próxima, doutor Jorge. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Tchau. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direta aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br, siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, 2ª edição, às 6 da noite, e na sequência o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.